Muito boa noite, meus queridos amigos da Sociedade Espírita Estrada de Damasco, todos aqueles que acessarão o nosso canal para assistir em um outro momento. É com muita alegria que nós estamos hoje fazendo mais um teste, né? Porque estamos aí pertinho do nosso retorno presencial, nosso encontro que será híbrido, né? Nós continuaremos transmitindo para aquelas pessoas que não quiserem retornar. E estaremos transmitindo para as pessoas que estão com a necessidade de voltar para o nosso encontro presencial, né? Todos nós estamos com saudade, vocês devem estar estranhando aí que eu estou de máscara, porque estamos testando com todo o protocolo, né? Só o nosso palestrante que vai ficar sem a máscara, porque ele precisa se comunicar melhor com as pessoas que estão vendo, mas estão todos distantes e com máscara, quem está longe dele, certo? Nós vamos iniciar com o nosso amigo Júlio Filho, né, que veio trazer o nosso encontro de hoje, o nosso teste, ficou por conta dele, né? Ele vai trazer mais um estudo do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, dos itens de 8 a 10. Júlio Filho, seja muito bem-vindo. Muito obrigada, né, de antemão, pela sua dedicação, pela sua disponibilidade. Nós vamos, então, iniciar a harmonização com uma canção e, em seguida, eu vou pedir à nossa amiga Maria Tereza para fazer a nossa prece.
Querido e amado Mestre, é com grande alegria que nós visualizamos a nossa casa, nossa estrada de Damasco, esse evento teste que nós começamos a plantar a sementinha para que possamos, Jesus, em breve, com a ajuda da espiritualidade, com a ajuda e a vontade de todos nós que fazemos essa casa, que a gente possa novamente se reunir nos compartimentos da nossa estrada de Damasco. Bate no coração uma felicidade, uma emoção. E a gente agradece, Senhor Jesus, porque é sinal que dentro de nós vibra um amor muito grande por essa organização religiosa tão amada. Obrigada, Senhor Jesus, pela presença dos nossos companheiros que estão lá na luta, fazendo com que esse teste aconteça. E nós, de nossas casas, vibrando, Senhor, para que tudo possa acontecer na sua normalidade. Amado Mestre Jesus, nos ampara, mas ampara também, Senhor, o nosso querido Júlio, que hoje fará a nossa palestra, a nossa conversa, para que possamos, Senhor, meditar sobre o Teu Evangelho. E assim, Mestre querido, em Teu nome, em nome dos amigos espirituais, mas acima de tudo, em nome de Deus, te pedimos para dar por iniciado o nosso evento teste direto da nossa Sociedade Espírita Estrada de Damasco. Graças a Deus. Muito obrigada, Tereza. Obrigada a todos que estão conosco hoje, né? Sem mais delongas, é com você, Júlio Filho. Muito obrigado. Eu vou começar logo compartilhando aqui a nossa tela, já posso. Bem, meus amigos, estamos aqui, dessa vez, nesse nosso, que eu estou chamando de ensaio geral, né, para nossas reuniões presenciais que que irão acontecer, num sistema híbrido, como a minha adorável esposa já falou para nós. E antes da Semana Espírita, nós estávamos tratando do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Já estou recebendo aqui os feedbacks. Nós estávamos tratando do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo e a nossa Carmen, nossa confreira Carminha, ela abordou assim com muita propriedade os itens 1 a 7. Nós deveríamos hoje, então, abordar os itens 8 a 12, mas vimos que o trabalho ia ficar muito extenso. Então, eu já estou aqui comunicando à nossa diretoria de estudos espírita que nós ficamos nos itens 8 a 10. E o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem como título A Fé que Transporta a Montanha. E aí eu capturei na internet essa imagem, e essa imagem simboliza a caridade. E por que nós capturamos essa imagem da São? E essa imagem, ela estava lá simbolizando a caridade. E por que nós trouxemos essa imagem simbolizando a caridade? Porque nós vamos tratar da fé. E nós já sabemos que a fé não é uma expectação contemplativa. A fé é ação. E a caridade é o amor em ação.
Lembramos de Paulo, que nós vamos falar um pouco dele aqui na noite de hoje, quando ele dizia que a fé sem obras é morta. Tiago era ainda mais incisivo quando ele dizia: mostra-me a tua fé sem obras, que eu com obras te mostrarei a minha fé. Então, falar de fé, eu preciso falar de ação, eu preciso falar de caridade, eu preciso falar de amor. A caridade é o amor em ação. Então, eu já começo como o nosso objetivo é promover reflexões na noite de hoje, porque, como nós dissemos, a Carminha, com muita propriedade, ela desenvolveu os itens 1 a 7, falou bastante acerca da fé. Então, hoje nós vamos falar também um pouco da fé, mas vamos promover reflexões. Essa é a nossa vontade, esta é a nossa ideia, este é o nosso objetivo. E eu já lanço, logo no início dessa nossa conversa, a nossa primeira reflexão. Somos espíritos. Kardec nos fala da fé inabalável, que a fé inabalável é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Então, para a nossa reflexão, que ações, não é? O que nós estamos produzindo com as informações que a doutrina espírita nos oferece? Fica logo de início essa reflexão para a gente tratar lá no final da nossa conversa. Fé que transporta montanhas. Vamos desenvolver, então, nossa conversa da seguinte forma. Estamos, nesse momento, nas nossas considerações iniciais. Posteriormente, sem perder muito tempo, nós vamos trazer um exemplo de fé. E aí, no próximo ponto, como o nosso item 8 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo começa com uma parábola bastante interessante, nós vamos falar um pouco da interpretação desta parábola. E aí depois nós vamos ver como Kardec situa a questão da parábola no contexto da fé. Nós chamamos esse ponto de ilações kardecianas. E aí, para que nós possamos, então, em nossas considerações finais, fazer as nossas reflexões. Muito bem. Então, nós vamos começar, como nós prometemos, falando desse exemplo de fé. Exemplo de fé. Quando nos debruçamos nas páginas do livro Paulo Estevão, de Emmanuel, psicografado pelo nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, nós encontramos num trecho o jovem Saulo de Tarso, tomado de arrependimentos e angústias com os resultados dos últimos acontecimentos da sua vida. A sua perseguição implacável aos discípulos do Cristo levou ao suplício terrível Estevão, irmão de sua noiva Abigail. Mas Estevão, quando morreu, falando de amor do carpinteiro de Nazaré. A própria noiva Abigail, posteriormente acometida de terrível enfermidade, encontra também a morte. Mas antes de fazer a sua passagem, ela encontrava consolo ao recordar-se das orientações, das lições do Mestre Jesus. E exortava Saulo a seguir o Mestre, exortava-o a segui-lo. Tudo isso exacerbou ainda mais o ódio que Paulo nutria pelo Nazareno, que ele chamava o crucificado de Nazaré, e todos os seus seguidores que ele considerava subversores da lei de Moisés. Por conta de tudo isso, Paulo concentrou toda a sua força para punir todos aqueles que ele considerava transviados da lei de Moisés. Inflexível nas suas resoluções,
tornou-se o mais terrível perdedor de cristãos, não medindo consequências para levar até o fim o seu desiderado. E foi assim que o moço tarcense buscou meios e modos para conseguir a autorização do Sinédrio para agir discricionariamente, levando adiante o seu intento. Mobilizou seus pares que viam com simpatia a sua proposta. Conseguiu a documentação necessária e, devidamente habilitado, seguiu para Damasco, porque ele conseguiu informações que em Damasco ele encontraria Ananias, pregador abundante da Casa do Caminho, que, na sua opinião, ele considerava o responsável pela nefasta influência de Abigail. E Ananias haveria de pagar muito caro pela sua ousadia. Desde muito novo, o jovem Saulo abominava o pecado, consagrou-se ao ideal de servir a Deus com todas as suas forças. E exatamente por conta disso, que às portas de Damasco, o doutor da lei teve um encontro que mudou definitivamente a sua vida. Depois de uma confusão dos sentidos que fez com que ele tombasse da montaria, a sua visão se dilatou ao infinito e ele viu a figura majestosa de Jesus, como se descesse do céu em sua direção. E com uma inflexão de voz inesquecível, o mestre indagou ao doutor da lei: Saulo, Saulo, por que me persegue? Sem perceber, o jovem tarcense, neste momento, encontrava-se de joelhos. Todos os seus sentidos estavam embotados. E ele percebeu, ele sentiu no âmago do seu ser o significado daquele encontro. Como no dizer de Emmanuel, o Salvador apiedara-se do seu coração leal e sincero, consagrado ao serviço da lei, e desceu da sua glória, estendendo-lhes mãos divinas. Sentindo em seu coração a importância daquele momento, Saulo se disponibilizou para atender e seguir o mestre, fazendo a sua primeira profissão de fé. Senhor, o que queres que eu faça? A partir deste momento, dessa disponibilidade, sua vida mudou radicalmente. Permitiu-se interagir e conhecer outras pessoas, conhecer outras formas de pensar e conhecer a vida por um outro aspecto. Conheceu os confrades da Casa do Caminho, teve contato, na verdade, estudou as anotações de Levi, afeiçoando-se a tudo naturalmente. Passou a assinar a Romana, Paulo, e deu início aos seus labores apostólicos, que incluiu peregrinações e sacrifícios. Pois logo percebeu que os tesouros da Boa Nova não poderiam ficar restritos à região da Palestina. Deveria espraiar-se, chegar a outros povos, outras nações. E foi assim. Inspirado pelo Espírito, Estevão saiu a divulgar a doutrina do Cristo por lugares cada vez mais distantes. Fundou igrejas, socorria confrades em dificuldades, enfrentou inúmeras tribulações.
suportou o cárcere por conta da intolerância religiosa extremada. Os seus desafios eram inúmeros. Em Éfeso, após a fundação definitiva da igreja local, visitou Maria, mãe de Jesus, e falou do seu projeto de escrever a biografia do filho através das impressões da mãe. Maria, como não deixar de ser, colocou-se à disposição. Paulo, entretanto, percebeu que ainda não era o momento e seguiu com o seu ministério. O cristianismo era visto como uma ameaça ao judaísmo. Jerusalém era a capital do judaísmo. Exatamente por isso. A igreja local, dirigida por Tiago, sofria de forma singular a influência dos sacerdotes. Paulo, nada obstante os aconselhamentos e advertências acerca dos bispos, resolveu que visitaria o local. Queria esclarecer aos rabinos do Sinédrio acerca da magnitude do Evangelho do Cristo para a vida eterna, para o espírito imortal, a vida no seu sentido mais amplo. Mas a intolerância religiosa era muito grande. Paulo enfrentou a ira dos fariseus e eles encontraram um meio de acusá-lo, de açoitá-lo na face e, mais uma vez, lançá-lo ao cárcere. O ex-rabino sabia que era chegado o momento do seu maior testemunho. Enquanto estava preso, recebeu a visita de amigos, vários amigos, inclusive de Lucas, seu companheiro de andanças. Paulo considerou as circunstâncias e resolveu passar para o amigo o projeto de escrever a biografia de Jesus, valendo-se das impressões de Maria. Médico e amigo satisfez integralmente o desejo de Paulo, legando à posteridade o precioso relato da vida do mestre, rico em luzes e esperanças divinas. E por que nós falamos de tudo isso? Por que nós trouxemos tudo isso à colação? Porque o nosso tema é a fé que transporta montanhas. E isso nos levou a duas razões para falar primeiro de Paulo. Não é? Por que nós falamos primeiro de Paulo? Porque Paulo é um dos maiores exemplos de fé que o cristianismo já conheceu. A segunda razão é porque Kardec inicia o trecho do capítulo em que nós estamos incumbidos de tecer considerações com uma parábola na qual Jesus ministra lições profundas e, ao final, exorta a fé. Trata-se da parábola da figueira estéril ou da figueira que secou. E a interpretação dessa parábola é bastante interessante para termos uma ideia. Dos 4 evangelistas, 3 abordaram esse assunto. Nós iremos, a princípio, cotejá-las e depois ver como Kardec a situou no contexto da fé, estimulando-nos à produção de frutos dignos com as lições, com as informações que a doutrina espírita nos traz. E aí nós ratificamos a nossa primeira reflexão. Estamos produzindo os frutos
de acordo com as lições recebidas dos nossos benfeitores espirituais? Nós estamos só repetindo a reflexão que nós citamos lá no início da nossa conversa, para que a gente possa conversar um pouco acerca dela ao final. Então, vamos lá. Interpretação da parábola. Bom, o primeiro passo para que nós possamos entender, interpretar a parábola é ter em mente que nós estamos tratando de uma parábola. E o que é uma parábola? Segundo os nossos dicionários mais comuns, mais sérios, parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem direta por meio de comparação ou analogia. Então, veja, cabe-nos, enquanto intérprete, buscar o que está por trás da analogia, o que está por trás da simbologia. Então, vamos lá. Vamos cotejar, então, a mensagem, o registro da parábola em cada um dos evangelhos, para que nós possamos buscar a melhor interpretação. No Evangelho segundo Lucas, nós temos... Dá para ler? Já que vai ler para nós, não tem como fechar, porque ele não aparece aqui para mim. Deixa eu cometer uns abusos aqui. No Evangelho segundo Lucas, temos a parábola da figueira estéril. Então, contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso, disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Lucas, capítulo 13, versículo de 6 a 9. Então, nós observamos que Jesus, no Evangelho conforme Lucas, teria narrado a parábola, né? Então, contou esta parábola. Jesus teria narrado a parábola, e quando nós analisamos o contexto no texto sagrado, nós vamos perceber que a parábola foi narrada após Jesus receber notícias de uma chacina, de um morticínio, o que nos leva a presumir que Jesus estava sugerindo que a árvore que não deram os frutos esperados terão o mesmo destino, serão cortados. E aí, no Evangelho segundo Marcos, nós temos a parábola da figueira sem fruto. Eu vou ler para não dar microfonia. Segundo Mateus, né, amor? Não, eu vou... Mateus. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse: em verdade vos digo que se tiverdes a fé e não duvidardes, não só o fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte, até a este monte eu tenho que me afastar para enxergar. Disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo que o pedires em oração,
crendo, recebereis. Então, a gente percebe já que em Mateus, o contexto é outro. Jesus, quando a gente observa o texto sagrado, Jesus teria entrado em Jerusalém, purificado o templo, e na manhã seguinte teria dado causa a esse fenômeno, no mínimo, intrigante. Não é? E aí, vamos fazer, então, agora a comparação com Marcos. No Evangelho segundo Marcos, nós temos também a figueira sem fruto. No Evangelho segundo Marcos, temos a parábola da figueira sem fruto. Quando saíam de Betânia, ele teve fome. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então, disse Jesus à figueira, que ninguém coma de ti fruto algum, o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse, Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse, tende fé em Deus. Digo-vos em verdade, que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Marcos capítulo 11. Então, Jesus, mais uma vez, exorta a fé, e quando nós vamos lá no texto sagrado, nós observamos que em Marcos, a purificação do templo acontece depois desse episódio. Ou seja, a gente observa que entre o registro feito pelos evangelistas há alguma controvérsia. Mas a grande verdade é que a controvérsia não altera a grandeza da lição de Jesus com essa parábola. A forma é um pouco diferente, mas o fundo é o mesmo. A grande verdade é que, num primeiro momento, num primeiro contato, num contato às vezes superficial, a parábola nos causa uma certa estupefação. Né? Eu me recordo que, quando eu recebi esse estudo, a Carmen, eu me mostrei assim preocupado, e a Carmen me ofereceu um recurso que ela tinha, um texto que ela tinha. E quando ela me passou esse texto, ela fez um comentário interessante. Ela disse, eu não consigo ver Jesus amaldiçoando o que quer que seja. E nós também não conseguimos. Não é? Nenhum de nós consegue mesmo ver Jesus, o Espírito, com a grandeza de Jesus, amaldiçoando o que quer que seja. E aí, depois dessa parábola, ainda vem uma outra passagem que, aparentemente, parece não condizer com a envergadura espiritual do mestre. É a passagem da purificação do templo. Mas nós sabemos que em tudo há uma simbologia. E para que nós pudéssemos melhor compreender essa passagem, o que está por trás da simbologia, nós fomos beber em fontes de pessoas mais abalizadas do que nós. E nós encontramos na internet Haroldo Dutra tratando da questão num grupo de estudos, onde eles deduzem relações que facilitam sobremaneira o nosso entendimento. Sabemos que Jesus, um mestre por excelência, não perde até hoje uma oportunidade sequer de ministrar ensinamentos. Naquele tempo, era comum na cultura dos hebreus os profetas passarem mensagens através de gestos e encenações que eram chamadas
encenações proféticas simbólicas. Tanto isso é verdade que Jesus não transmitia ensinamentos apenas quando falava, mas também quando agia e quando gesticulava. Segundo Haroldo Dutra, toda a ação de Jesus traz em si um simbolismo, uma lição, não apenas para o povo do seu tempo, mas também para as gerações vindouras. A nós nos pareceu que a encenação profética, simbólica de Jesus teve início com a entrada triunfal do Mestre em Jerusalém, num domingo de Ramos, montado num burrico, fazendo a multidão se maravilhar. Depois, Jesus se dirige ao templo e deixa evidente que ele observou que aquele espaço não estava sendo utilizado de forma condizente com uma casa de orações. Em seguida, Jesus saiu da cidade para retornar no dia seguinte. E no retorno, segundo Mateus e Marcos, teve fome. E aí ele se dirigiu à figueira exuberante, e mesmo não sendo tempo de figo, dirigiu-se a ela procurando, segundo Marcos, alguma coisa. E não encontrou o que procurava, apenas folhas. Jesus, então, teria amaldiçoado a figueira, de modo que no dia seguinte ela estava totalmente seca. Os discípulos de Jesus ficaram perplexos. E aí o mestre exortou a fé, entrou novamente na cidade, dirigiu-se ao templo e o purificou. Lucas registra que Jesus teria narrado essa parábola. Marcos e Mateus registram que os discípulos a teriam testemunhado. Como nós dissemos, a forma não importa. Importa o fundo. E segundo o grupo de estudo que estava lá juntos com Haroldo Dutra, a figueira, como nós vimos, como poderia ser qualquer árvore, simbolizava os povos, as nações. Naquele tempo, quando se referia, por exemplo, à figueira, à videira, ou a árvore de maneira figurada, estava se referindo aos povos, às nações. Na hipótese da parábola em estudo aqui por nós hoje, Jesus se referia, fazia alusão ao povo hebreu. Os senhores, os amigos hão de lembrar, quando nós tratamos aqui das bem-aventuranças, nós vimos que as expressões fome e sede, naquela passagem evangélica, tinha uma conotação muito mais profunda do que o próprio termo se refere, né? Do que o próprio sentido do termo. Fome e sede naquela passagem era muito mais profundo. Então, nós vimos que os evangelistas narram que Jesus teve fome. Mas a fome de Jesus não era uma fome fisiológica. A fome de Jesus era uma fome simbólica. A fome de Jesus era fome de resultado. Veja, o povo hebreu teve Moisés, teve os profetas, receberam a primeira revelação, era uma raça forte, homogênea, ou seja, uma árvore frondosa, exuberante,
que deveria, portanto, produzir frutos de religiosidade, de humildade, de amor, servindo de exemplo para as demais nações do mundo. Mas deixou-se levar pelo orgulho, pela vaidade exclusivista, pela pretensão, e com isso deixaram de produzir os frutos a que estava destinado. Produto da fé. Bem, meus amigos, Jesus referiu-se às nações. Mestre por excelência, deu um caráter universal ao seu ensinamento. O mestre Leonês, no entanto, ele aborda a questão num contexto mais individualizado. Vejamos, Tia Jaque, você está a porta aí para ler para nós? Relações kardecianas. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que, em realidade, nada de bom produzem. Dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando percrustadas, horrorosa essa palavra, algo de substancial para os corações. É de perguntar-se que proveito tiraram delas os que as escutaram. Não tem mais. Continue aí, apóstolo. Olha aí, por favor. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida, são árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada. Que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. E aí, Kardec dirige-se especificamente aos médiuns. Veja só, lê para nós, já. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem, nestes últimos, a falta de órgãos materiais pelos quais transmitam suas instruções. Daí vem o serem dotados de faculdades para esse efeito. Nos tempos atuais de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Multiplicam-se em número para que abunde o alimento. Há-os por toda a parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem e a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. Se, porém, eles desviam do objetivo providencial a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a põem a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos sazonados dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se nenhum proveito tiram dela para si mesmos, melhorando-se, são quais a figueira estéril. Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil neles, a semente que não sabem fazer que frutifique, e consentirá que se tornem presas dos espíritos maus. Então, meus amigos, nós percebemos que de Jesus a Kardec, a lição vai do micro para o macro, não é isso? Então, em nossas considerações finais, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos perceber que nossos frutos dirão da nossa fé. Nossos frutos dirão dos nossos sentimentos.
como nós podemos observar, o povo hebreu era a árvore frondosa que deveria produzir frutos de religiosidade para o mundo. Falhou, entretanto, em sua missão. E aí, segundo Humberto de Campos, Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu evangelho, a fim de que os seus rebentos delicados florescessem de novo, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. Prestem bem atenção. Maria, mãe de Jesus e nossa mãe espiritual, conforme os registros de Lucas, afirma que aquele que cuidava da vinha pediu ao Senhor uma moratória. Senhor, deixe-a por mais um ano, e eu cavarei ao seu redor e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Observe bem, meus amigos. Evidentemente, o Espiritismo é a evolução do pensamento religioso. Então, cabe a nós algumas reflexões que eu estou trazendo aí, e eu incumbi a Jaque de falar da terceira, que ela escolheu a terceira para ela falar um minutinho a respeito dela, dentro desse contexto que nós trouxemos aqui na nossa fala de hoje, e depois cada um vai poder escolher. Aliás, Tereza, qual que você escolhe aí? 1, 2, 4 ou 5? Para falar um minutinho dentro do contexto que nós situamos aqui a nossa conversa. Fala para mim, Tereza. Tereza, Patrícia, que está aí, o resto eu não consigo saber. Para as nossas reflexões agora no final dos nossos trabalhos. O Espiritismo é a evolução do pensamento religioso. Patrícia escolheu um. Somos... Quem escolheu? Patrícia. Patrícia escolheu um. Então, tia Jaque, fala um pouquinho, dentro do nosso contexto, acerca dessa questão que nós trouxemos para nossas reflexões. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito será pedido. Nós recebemos as informações que eu diria privilegiadas que a doutrina espírita nos traz. E aí? Fala para nós. Eu penso que, à medida que a gente vai adquirindo mais consciência das nossas responsabilidades, essa cobrança acontece por nós mesmos, né? Como a gente sabe, e a doutrina nos traz, que as leis, né, divinas estão na nossa consciência. Então, somos nós os nossos primeiros cobradores, né? Eu penso que a gente pode até fazer uma analogia com a criança. A gente não cobra certas coisas, certas atitudes, né, de uma criança porque ela ainda não adquiriu a maturidade. Então, a gente vai relevar, né, certos comportamentos que ela venha a ter. E assim nós também, na nossa imaturidade espiritual, a gente ainda comete certos erros. Mas, à medida que a gente vai adquirindo, vai assimilando, né, os conhecimentos da doutrina, tentando colocar em prática, a gente vai ser cobrado, né, quando a gente comete um erro, no mesmo momento a gente sabe que errou, né? A gente não está mais inocente na questão, ainda está errando porque o espírito ainda está falho, precisa de mais, vamos dizer, mais vigilância, né? E aí a gente vai melhorando à medida que a gente vai se despertando para certas atitudes, né? Necessidades que a gente vai adquirindo de se melhorar. Então, a gente se cobra e vai tentando amadurecer, melhorar espiritualmente. Penso que é isso. Tenho dito. Muito bem. Então, nós recebemos as informações que a doutrina espírita nos traz. Então, já sabemos, não é? Se recebemos mais, seremos cobrados mais.
Então, precisamos estar atentos aos frutos que nós estamos produzindo. O espiritismo é a evolução do pensamento religioso. Somos espíritas, Patrícia. Privilégio ou compromisso? Fui procurar aqui no livro Estudando a Mediunidade, mas não achei o trecho. Que Martins Peralva nos diz que o médium é um compromisso tão grande que o médium ele é tão caído que ele teve essa oportunidade para se melhorar. A mediunidade é um compromisso de melhora à reforma íntima. Muito bem, Patrícia, mas vejam, todos nós, num certo grau, somos médiuns, não é? Recebemos as informações que a doutrina nos traz acerca da pluralidade das existências, acerca da imortalidade da alma, acerca do próprio Criador, dentro daquilo que nos é possível apreender do Criador. Isso faz com que nós nos tornemos privilegiados em relação às outras religiões ou comprometidos com as sociedades, de um modo geral. Fala comigo. Completamente comprometidos. Exatamente. Eu quero saber se alguém mais escolheu, porque agora não tem mais. Eu quero ouvir a voz da Tereza, eu quero ouvir outros. Tereza escolheu. Eu escolhi as 5. Oi? Eu escolhi as 5. Não chegou aqui agora. Eu escolhi as 5. Escolheu as 5? Muito bem lançado, uma boa escolha. Vejam só, não é? O povo hebreu foi um povo que recebeu informações, eu diria, privilegiadas e falhou na missão de exemplificar para o mundo humildade, amor, religiosidade. E aí o mestre resolve transladar da região da Palestina para a pátria do Cruzeiro a árvore magnânima do seu evangelho. E aí, Tereza? Somos coração do mundo, pátria do evangelho, ou seremos figueira estéril? Fala para mim. Eu vou colar aqui, né, no Haroldo Dutra, quando numa palestra dele, eu ouvi que a proposta de sermos coração do mundo e pátria do evangelho só assim será se a gente fizer a nossa parte. Né? Se cada um de nós não fizermos a nossa reforma, a nossa mudança, né, nós seremos realmente mais um povo que vai entrar em falência aí com a história da figueira estéril, mas seremos mais uma figueira estéril. Então, nós temos que buscar as nossas reformas, as nossas transformações, para que assim aconteça essa proposta. Interessante, né? Nós precisamos, diferentemente do que aconteceu com o povo hebreu, exemplificar para o mundo, não é? Para que nós não sejamos, então, essa figueira estéril. A sua resposta foi muito interessante e já nos conduziu um pouco para 4, né? Nessa fala de Leon Denis, quando ele diz: o espiritismo será o que dele fizerem os homens. Nesse sentido, ou seja, com relação à nossa doutrina, nós, espíritas, que frutos estamos produzindo? Quem seria ousado o suficiente para responder essa pergunta? Como é que nós estamos tratando essa doutrina maravilhosa que tantos benefícios nos traz através do conhecimento, através da informação? Como nós estamos tratando essa nossa doutrina? Quem seria aí o ousado a falar alguma coisa?
Olha, nós temos vários companheiros Ousadia aí. no bom sentido. Francisco Jesus, Maria Paula, Ana Cristina, Fabrício, José Carlos Teixeira Neto, Edna, Selma, várias pessoas. Adelaide. Quem gostaria de dar a sua contribuição? Opa, vamos lá. Tem ninguém? Todo mundo... Não? Está todo mundo com medo de falar. Tímido. Mas eu queria só dar uma opinião nesse Aqui sentido. Ué, abriu? Aqui no número 3, Júlio. Está ouvindo aí, Jaqueline? Nós Estamos bem. Aqui no número Eu vou... 3. Posso falar? Pode, ficar à vontade, meu amigo. Nessa situação aqui, a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito será pedido. Na realidade, o nosso compromisso como espírita, vivenciando essa doutrina maravilhosa que tem nos assistido tanto, não tem nos dado tanto conforto na nossa trajetória, é sem dúvida nenhuma um compromisso muito sério que, à medida que estamos recebendo tanto, teremos que cumprir a nossa parte, fazendo o melhor possível para estar nessa caminhada, evoluindo junto com nossos companheiros. Eu acho isso muito importante, muito interessante, que o nosso compromisso maior é em fazer com que aqueles que estão junto a nós nessa caminhada e possamos alcançar um dia uma situação mais considerável na nossa evolução. Como você fala, tenho dito, meu amigo. Exatamente, Francisco, exatamente. Eu concordo plenamente contigo. Nós temos que alavancar, principalmente, o nosso próximo mais próximo, não é isso? Aqueles que estão à nossa volta, que carecem mais de que nós coloquemos em prática as informações, as benesses que nós recebemos dessa nossa doutrina maravilhosa. E aí, voltando aqui para a questão 2, que acho que ninguém a escolheu, eu coloco, será que somos o retorno do povo hebreu recebendo a moratória do que nos falou Lucas, né? Lá na passagem? Será que nós estávamos lá no velho mundo, naquele tempo, e agora recebemos esse mais um ano para ver se a gente consegue, com dados novos, com informações novas que a nossa doutrina nos traz. Então, para que a gente possa refletir e alavancar o povo à nossa volta, estendendo a mão a cada um de nós, a cada desamparado, colocando em prática, né, o amor através de gestos, de ações de caridade, produzindo frutos de amor. Será que não é essa a nossa grande missão nesse contexto todo? Eu acho muito importante que nós tratemos nesse sentido, que as nossas reflexões passem bastante por aí. Nós precisamos estar atentos, que nós não somos espíritas por acaso. Nós estamos reunidos, fechamos nessa religião, que nós consideramos evolução do pensamento religioso. Não é por acaso. Talvez sejamos o povo hebreu recebendo essa moratória de que nos fala Maria através do Evangelho de Lucas. Para a gente fechar, então, esse nosso trabalho da noite, que eu acho que já está na hora, eu vou torcer para dar certo o link que eu coloquei aqui, que vai nos levar para um vídeo que, de uma outra vez que eu falei desse tema, eu coloquei essa música, essa canção, e, assim, nós sabemos que não existe acaso. Quando eu estava finalizando esse trabalho,
eu acabei descobrindo novamente esse vídeo. E trouxe porque, se vocês observarem bem, ele resume tudo o que nós falamos até aqui com relação a esse tema da nossa noite. Vamos lá, eu vou tentar passar aqui, vamos ver se dá certo. Se não der certo, nós temos aqui universitários para recorrer. Entendeu? Vamos ver. Vamos lá. Pô. Senhor Jesus, amigo verdadeiro, hoje sabemos porque estamos no Brasil. Tu nos trouxeste para a terra do cruzeiro e por amor, o teu amor nos reuniu. Por tantas vezes renasci no velho mundo e em muitas delas por orgulho me perdi. Criei sistemas, guerras, lemas de egoísmo e desse jeito me afastei tanto de ti. Agora estou criança em solo brasileiro. No Evangelho eu encontro a direção. Quero vibrar amor e paz pro mundo inteiro, a começar pelo meu próprio coração. Reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro pra que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos, pelo trabalho pra que eu possa despertar, reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro pra que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos, pelo trabalho pra que eu possa despertar nas terras do Brasil, com as cores do Brasil. Todas as cores cabem no nosso Brasil. Muito obrigada, Júlio Filho, mais uma vez, né? Você, como sempre, dedicado, trazendo reflexões bem fundamentadas, né? Isso é muito enriquecedor para todos nós. E a gente, né, nesse teste de hoje, está mostrando a condição que a gente tem de estar, né, de forma híbrida para o nosso público, né, que acessa os nossos vídeos depois, para aquelas pessoas, né, os frequentadores da nossa casa, os nossos trabalhadores que estão ansiando pelo nosso retorno. A gente vai, em breve, né, divulgar a forma como nós faremos, que será com muita cautela, muita responsabilidade, né, esse retorno. A gente vai fazer inicialmente, né, um agendamento para que a gente não tenha surpresas de colocar mais pessoas no nosso salão do que nós podemos receber. Hoje nós temos aí um casal convidado, né, pelo Júlio, a nossa amiga técnica, né, que está auxiliando ele aí para que nada desse errado. Eles estão um ao lado do outro porque são casal, né? Então, mas nós faremos a devida separação, né, para que ninguém fique aglomerado. Então, o número será reduzido de pessoas.
Tudo isso vai ser divulgado no nosso grupo e compartilhado, né, para que tudo aconteça com tranquilidade, sem problemas, né, de protocolo, e aí a gente vai divulgar direitinho para todos vocês, para que vocês estejam aqui com a gente. Eu tenho certeza que quem pode, né, por exemplo, a Ana Cristina está lá em Curitiba, ela quer continuar conosco, e ela vai continuar. Fabrício, que está aí hoje com a gente, Dona Maria Regina, ela lá de Petrópolis, vão deixar de participar do Damasco? Não vão, com certeza continuarão conosco, né? E as amigas que vão trabalhar da casa, a Patrícia vai continuar sendo a nossa anfitriã, né? Vai poder, ela não quer retornar nesse momento, vai continuar nos auxiliando. Então, tem espaço para todo mundo que quer fazer a sua parte, né? Nessa caminhada aí que a gente está junto há tanto tempo e os nossos corações não deixaram de estar próximos, né? Apesar do distanciamento físico, não é isso? Então, a gente vai retornar aos pouquinhos. A previsão do nosso retorno é dia 11 de outubro, tá? Então, fiquem aí atentos. Selminha, que está aí doida para voltar, né? E outros companheiros tantos que vão estar conosco aqui presencialmente, tá bom? Então, nós agradecemos a presença de todos. Vamos fazer a nossa prece final, né, Júlio Filho? Você escolheu alguém para fazer a prece final? Não. Assim, a tensão foi tão grande, né, do trabalho. Aliás, eu quero depois. A tensão foi tão grande do início do trabalho que eu esqueci. Então, eu o farei agora. Como a Ana Cristina não participou do nosso trabalho, não deu lá um pitaco, eu vou pedir a ela, então, para fazer o nosso agradecimento final. Ana Cristina, por favor, você pode dignar-se? Vamos lá. Boa noite a todos. Amado Mestre Jesus, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui em seu nome. Esse aprendizado que a cada dia, Senhor, recebemos em formas de carinho, em formas que todos nós podemos, a cada dia, desenvolver. Que possamos oferecer e sermos os frutos para divulgar toda essa doutrina maravilhosa que tem nos fornecido. Agradeço, Senhor, por esse estudo dessa noite, de forma presencial para alguns, de forma à distância para outros, mas todos com os corações unidos em Teu nome, Senhor. Obrigado, assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, semana passada a gente ficou mais distante um pouquinho, né? Não tendo feito o nosso encontro como de costume, porque estávamos na Semana Espírita, né? Assistindo lá os assuntos sobre mediunidade, que foi muito bom. E, então, hoje, retornando aos nossos encontros. Quarta-feira nós estaremos juntos de novo, teremos uma convidada especial, né, pelo nosso amigo Marcelo Berlim, então não faltem, tá bom? Nós aguardaremos todos vocês, de forma ainda virtual, tá bom? Então, o nosso bate-canal aqui, não deixem de ir lá no nosso canal do YouTube, né, curtir o nosso vídeo, compartilhem com seus amigos. Grande beijo a todos vocês, fiquem com Deus, uma boa noite, até quarta-feira, se Deus quiser.